Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Pais ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre o matrimônio. Muito se fala sobre a importância da família, que ela é a célula da sociedade, da nobre tarefa de educar os filhos. E se a família é o núcleo da sociedade, o núcleo da família é o casal. Marido e mulher que começam uma nova família e precisam buscar ficar bem enquanto casal para que os filhos também fiquem bem, para que a família fique bem e, quem sabe, com mais famílias fortalecidas, a sociedade fique melhor como um todo. Para falarmos de pais ao alto, falemos agora sobre o que une pai e mãe. Pensemos um pouco sobre esta realidade maravilhosa do casamento e, mais ainda, sobre o sacramento do matrimônio, a luz natural da razão e também a luz sobrenatural da revelação. Ao olhar para os animais, podemos notar que, em pouquíssimo tempo, um filhote já sobrevive sozinho. Um bezerro nasce e daí a pouco já está de pé. Com pouco tempo de vida, os animais já estão se virando sozinhos. Mas o ser humano não. Ele precisa de muitos e muitos anos. Ele depende de seus pais. Ele precisa de algo que os animais não precisam, uma coisa chamada educação. Ele precisa da complementaridade do pai e da mãe, afetivamente, psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente. Precisa da educação com autoridade e firmeza do pai, da educação, compreensão, afeto e carinho único do colo de mãe. E tudo isso, de forma plena, só é possível com a união de pai e mãe num vínculo de amor indissolúvel. Este vínculo acontece com o casamento. É com o casamento que se inicia esta realidade maravilhosa chamada família. Olha que bonito. Deus é família no céu. Em Deus, que é um só Deus, há o mistério da Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Deus sempre houve família, paternidade, filiação, amor. E é como família que ele nos criou. Desde o início, criou o homem e a mulher e os abençoou. Frutificai, disse o Senhor, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Mas esta união do casal sofreu um abalo com o pecado original. Desde Adão e Eva, após a queda, começaram as brigas e dificuldades, o egoísmo e a soberba de não reconhecer as próprias fraquezas, de colocar a culpa no outro. Foi culpa da mulher, foi culpa da serpente. Mas se o pecado entrou no mundo e entrou já no primeiro casamento, também a salvação Deus quis que entrasse no mundo dentro de uma família, dentro de um casamento. O próprio Deus, que era a família no céu, se fez homem e quis ser família aqui na terra. Quis nascer de Nossa Senhora, Maria Santíssima, que se casou com São José. Eis aí, família e casamento desde a criação, família e casamento na redenção. E o casamento, esta união belíssima entre um homem e uma mulher, num vínculo de amor indissolúvel, que já era sagrado desde o início, quando Deus tudo criou, é elevado pelo próprio Senhor à dignidade de verdadeiro e grande sacramento. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Jesus disse em Mateus 19: Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Repare, o que Deus uniu. É o próprio Deus quem une os noivos e os une em sacramento. Você sabe o que é sacramento? Sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. É um sinal sensível e eficaz da graça divina. Isso quer dizer que quando casamos na igreja, num sacramento válido, recebemos de Deus a graça para poder viver bem este estado de vida. Através do sacramento, Deus nos dá as graças necessárias para superarmos as dificuldades, as desavenças, aquelas situações ruins que acontecem em toda a família. E não somente isso. Deus nos ajuda para que possamos amar verdadeiramente. Derrama as graças para que esposo e esposa permaneçam fiéis e possam se doar um ao outro. Graças para cuidarem bem de seus filhos, para educá-los para o céu e fazer a família inteira caminhar para o alto. Assim, podemos pensar no matrimônio como caminho de santificação. A união matrimonial é uma vocação, um chamado de Deus.
não é para todos. Há pessoas vocacionadas, por exemplo, para o sacerdócio, para a vida religiosa. Mas todos são vocacionados à santidade. E para os casados, o matrimônio é esta oportunidade maravilhosa de viver já aqui nesta terra uma união de amor que aponta para um outro casamento, o casamento último, que une o humano com o divino. Sim, veja como é belíssima a missão do casal no matrimônio. Você já reparou que do início ao fim a Bíblia fala de casamento? No primeiro livro, lá no Gênesis, fala do casamento de nossos primeiros pais, Adão e Eva. No último livro da Bíblia também está lá o casamento. O Apocalipse nos fala das núpcias do Cordeiro. É este casamento do final da história, ao qual este sim, todos somos chamados, nossa união íntima e indissolúvel com o próprio Deus, para participar da felicidade divina e eterna no céu. E a palavra de Deus nos fala sobre o casamento não apenas no primeiro e último livro, também no meio, nos evangelhos e em muitas e belas passagens. O primeiro milagre público de Jesus foi numa festa de casamento em Caná. Deus cura até a sogra de Pedro e nos fala de tantas formas deste casamento da igreja esposa que deve se unir ao Cristo esposo. Então, em nossa vida de casados aqui, terrena, somos chamados a viver um amor tão grande que seja um sinal que aponte para este outro casamento de nossa união celeste com Deus. Como viver este amor? Cooperando com a graça divina. Não somos nós que sozinhos conseguimos, é Deus a conseguir por nós, em nós. E procuremos fazer a nossa parte, pois Deus nos dá graças, mas não nos tira a liberdade. Busquemos viver em estado de graça, sobre o qual já falamos no episódio número 13. Se alguém aqui vive junto, como se fosse marido e mulher, mas sem casar na igreja, busque o sacramento do matrimônio. Quem ainda namora, viva santamente o seu namoro. Viva a castidade. Castidade vem do latim castus, que significa puro. A castidade é a pureza no amor, e por isso deve ser vivida por todos. As pessoas casadas devem viver a castidade conjugal, esposo e esposa, fiéis um ao outro. Os demais devem viver a castidade na continência. Busquemos aprender a viver melhor este amor, para amar mais. São Paulo nos ajuda na carta aos Efésios. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Quer saber o que é amar? Olhe para Cristo. Olhe para a sua vida inteira, de amor livre, total, fiel e fecundo. Olhamos para ele na cruz, e assim poderemos começar a entender que o amor é uma aliança de sangue que diz: eu dou o meu sangue, mas não desisto de você. O amor não desiste, não usa, não descarta. Não descarta o cônjuge com divórcio, não descarta os pais com eutanásia, não descarta os filhos com aborto, nem mesmo se fecha de formas contraceptivas a possibilidade de gerar os filhos. Na família, ninguém é descartável. Um pai é pai e continuará sendo pai até depois de morto. A mãe é mãe para sempre. Os filhos são únicos, irrepetíveis e para sempre. Como é bela a família! Como é família a Santíssima Trindade! Como é belo o casamento! No primeiro casal, a primeira poesia da história, declamada por nossos primeiros pais. Osso de meus ossos, carne de minha carne. Reparemos neste primeiro casamento da humanidade. A mulher, tirada da carne do homem, se une ao marido para ser com ele novamente uma só carne. Mas desta vez eles se tornam um, mas já não são mais sozinhos. Eles têm um ao outro, pois Deus havia olhado para o homem e dito: não é bom que ele esteja só. Então, olha que bonito. Deus, no mistério da Trindade, é um, mas não é sozinho. Em uma só carne, esposo e esposa são um, e não são sozinhos. Há união, há amor, há pessoas eternas, há família, há paternidade. Estamos falando de Deus ou do amor no matrimônio que aponta para Ele? Que cada matrimônio nesta terra seja uma só carne e seja janela para o matrimônio celeste com o Cristo esposo,
que desde já se faz um só corpo com sua igreja esposa. Para que um dia sejamos família no céu, que nosso Senhor nos faça família terrena, como pais ao alto.